Amém, querido. Deus abençoe. Uma excelente aula lá. Aula lá? Ficou... Aula lá, né? Chama-se cacofonia, quando você junta duas palavras e forma um negócio um pouco diferente. Mas amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa manhã. Amém? Então vamos para ouvir a palavra do Senhor. E o tema de hoje é um tema, talvez que fale só comigo nessa manhã. E o tema é lugar seguro em meio às tempestades. Lugar seguro em meio às tempestades. Então, a primeira observação que eu quero falar é: o que são tempestades? Quando a gente fala, estou passando por uma tempestade, um outro termo muito usado, ainda mais pelos cristãos, né? Um deserto, irmão, tal. Mas as tempestades são tempos difíceis, onde as ondas do mar tentam derrubar o nosso barquinho, onde não conseguimos ver o sol raiar, está tudo nublado. Tempestades são períodos, são situações em que passamos na vida. Quem já não passou por tempestades? E quem não passa por tempestades? Eu, né, Xandão? O Covid tentou levar você, depois o coração quis entregar as betes. Tempestades, que o Senhor guardou você nelas, e está aqui você hoje. E as tempestades podem vir de várias formas. Obrigado, irmão. Lutas na alma, traumas a serem vencidos, problemas financeiros, problemas de doença, problemas dos relacionamentos, lutas, dificuldades, são as tempestades. Como está sendo a sua passagem pela sua tempestade nesses dias de hoje? E sabe, em meio às tempestades, o medo, ele tenta prevalecer. E o medo paralisa a gente. E daqui a pouco eu vou falar sobre o porquê elas vêm. Por que será que vêm as tempestades, irmão Armando? Por quê? Para falar sobre as tempestades, eu quero trazer aqui uma história bíblica incrível. E eu quero te aconselhar a ler esse livro. Esse livro tem 4 capítulos. Olha, em 25 minutos, você lê esse livro. Uma história fantástica. Eu quero falar sobre um homem, um profeta chamado Jonas. Por favor, Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 5. O que será que essa história tem para nos ensinar nessa manhã? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta. Diga comigo, tempestade tão violenta, que o barco estava prestes a arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Ok, esse profeta em Israel, chamado Jonas, ele recebe uma ordem do próprio Deus: olha, vá até Nínive. Queridos, o que era Nínive? Era uma cidade hoje com aproximadamente 120 mil habitantes.
demorava-se 3 dias para atravessar de um lado para o outro dela. Era grande. Para aquele tempo, então. E eles tinham consigo, carregavam consigo uma fama. Leandra, eram extremamente violentos, cruéis. Quando eles conquistavam um outro povo, eles cortavam a orelha, cortavam a língua, furavam os olhos com faca, esquartejavam em praça pública, cortavam os crânios e faziam um monte de cabeças amontoadas. Essa era a fama deles. Esse era o povo de Nínive. E quando o Senhor fala assim, Jonas, vai até Nínive e prega contra ela, porque a maldade deles chegou até mim. Sabe, estudando um pouco sobre esse texto, eu ouvi alguns comentários sobre Jonas e alguns que não estão na palavra de Deus. Dizendo que Jonas não foi para Nínive porque ele tinha medo dos ninivitas. Se você ler o livro de Jonas, em momento algum fala que ele teve medo dos ninivitas. Mas no verso 3, que você pode colocar aqui, por 2 vezes, Jonas 1, verso 3, fala que ele queria fugir, sabe de onde? Da presença do Senhor. Porque o tal do Jonas sabia, e o desejo de Jonas é que Deus viesse sobre Nínive, não com misericórdia e perdão, mas que viesse com a justiça e aniquilasse aquele povo cruel do mapa. E quando Deus fala assim, olha, vai para Nínive e ele vai para Tarsis, é a mesma coisa de falar assim, olha, vem para a direita e eu vou para a esquerda, vou para o outro lado. Xandão, ele não queria ir até Nínive, porque ele saberia que o nosso Deus é tão misericordioso, que se ele se arrependesse, você acredita? Deus iria perdoar. E aquele povo merecia o mal, colher o mal que eles plantaram. Esse era o contexto. Esse era o contexto. Um pouco adiante do texto que nós lemos aqui, o que acontece na continuação desse texto? Os marinheiros, então, acordam Jonas, falam assim, olha, gente, alguém aqui fez alguma coisa errada. Os deuses estão contra nós. Essa tempestade vai acabar conosco, vamos morrer aqui. E lançaram sorte entre eles, para saber quem que seria o responsável por aquela tempestade. E sabe sobre quem cai essa sorte? Sobre o tal do Jonas. Aí perguntaram para ele, Vicente, o que você fez? O que você fez? Não é possível. Então ele fala assim, olha, eu sou de Israel e sirvo ao Deus de Israel. E a culpa de tudo isso aqui é minha. Então é o seguinte, me joguem ao mar. Vocês me jogando ao mar, simplesmente a tempestade vai acalmar. A culpa é minha. Eles relutaram contra isso porque achariam que atrairiam para si a maldição de jogar um homem ao mar. Então fizeram uma oração a Deus, Senhor, que não caia sobre nós o peso da morte desse homem. E fizeram o que Jonas pediu. E Jonas é lançado ao mar. Paramos aqui um pouco na história de Jonas. Já nós voltamos nela. O que acontece então? E a pergunta é, repita comigo, por que as tempestades se achegam a mim? Essa é uma boa pergunta. Por que nós passamos pelas tempestades? E eu vou te dar aqui 5 situações que nos levam a passar por tempestades. E a primeira delas, o próprio exemplo, é o de Jonas. Jonas, vai para Nínive. Ele vai até Jope e compra uma passagem para Tarsis. Jonas, assim diz o seu Deus, vai para Nínive. E Jonas vai para Tarsis. Resumidamente, o nome disso é desobediência a Deus e a sua palavra. Muitas vezes, passamos por tempestades por causa da nossa desobediência à palavra de Deus.
Amados, eu não posso cobrar do Lucas, meu filho, que ele fale alemão, porque o Lucas não fez aula de alemão. Eu não posso cobrar dele algo que ele não sabe. Deus jamais vai colocar uma cobrança sobre você e sobre mim de algo que nós não conhecemos e não sabemos. Porém, se nós somos ensinados a algo e fazemos contrário, nós temos ciência disso. Jonas é o exemplo desse primeiro ponto aqui. Por que vem as tempestades? Por desobediência. Um outro ponto. Por que podem vir as tempestades? Quero usar o exemplo de um homem chamado Roboão. Ah, que nome estranho, pastor. É Roboão. Existe Roboão na Bíblia? Existe Roboão na Bíblia. Quem era o tal do Roboão? Roboão. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei foi Davi. Davi tem um filho chamado Salomão, que é o terceiro rei de Israel. Quando morre Salomão, um homem chamado Roboão, seu filho, iria assumir o reinado. E aí, os conselheiros mais velhos disseram assim: Roboão, seu pai Salomão exigia do povo uma carga tributária de impostos muito alta, Roboão. O povo não aguenta mais. Está sendo colocado sobre um povo um peso que não é para ser. Roboão, diminui a carga tributária do povo e você vai ter o coração deles. Mas os novos, os amigos da mesma idade de Roboão, falavam assim: Roboão, bancaram Salomão, seu pai, vão ter que bancar você também. Fizeram isso. Sabe o que acontece? Roboão não escuta os conselhos dos mais sábios. E agora o reino de Israel, ele é dividido. Quando você escuta, no reino de Israel reinou fulano, e em Judá reinou Beltrano, houve uma cisão. Reino de Israel ao norte, Judá ao sul, porque Roboão não ouviu os conselhos. O que leva a nós correr para as tempestades e de encontro com ela? Desobediência. E não ouvir os conselhos. Provérbios 11, 14. Alô? O que diz a palavra de Deus aqui? Sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Queridos, você não ouvir conselhos. Agora eu tenho que te dar um conselho. Busque conselhos com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Senão você vai estar buscando direção para um cego. E um cego não pode guiar outro cego. Busque conselhos para quem busca a palavra de Deus. Ok, desobediência. E a falta de conselhos. Há um outro motivo também que o Senhor permite que as tempestades cheguem até nós. E esse motivo é para que Ele trate o seu caráter e o meu. Que Ele trate o seu coração, o seu orgulho, a sua altivez, a sua soberba. Muitas vezes, o Senhor permite que as tempestades cheguem até nós, para que o nosso caráter, o nosso orgulho, seja aniquilado. O Senhor quer te moldar e quer me moldar. E sabe, e o exemplo que eu quero usar para esse tempo agora é o de Jó. Quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Jó está ali antes de Salmos, mas o tempo correto de Jó, do livro de Jó, era para ser lá em Gênesis capítulo 12, na época dos patriarcas. E se você ler o livro de Jó, olha, Jó era uma pessoa íntegra, fiel a Deus, e ele era tão zeloso com as coisas de Deus. Por que então que Deus permite isso? E durante muito tempo eu me questionei, se Jó era tão bom, por que Deus permitiu que ele perdesse os bens, os filhos, perdesse os animais, perdesse tudo? Mas Laís, ele não era tão bom.
Por quê, João? Aí, certa vez, no seminário teológico que a gente fazia, um companheiro meu chamado Flávio, o professor falou, olha, faça aqui um trabalho em dupla. Eu falava, ô Silas, vamos fazer, você e eu? Eu falei, vamos, tá. Ele falou assim, Silas, Deus tem falado comigo sobre a integridade de Jó. Eu falei, é mesmo, é? E o professor pediu para que cada dupla colocasse no quadro o texto que ia trabalhar. E ele deu um texto que estava lá no livro de Jó. Ok, nós não sabíamos as regras do trabalho. E ele me coloca, então, o livro de Jó. E o versículo bíblico. Quando todo mundo pôs o versículo bíblico, a ordem do professor foi, agora, vocês vão ler pelo menos 2 vezes o livro que vocês escolheram. Amados, Jó tem 42 capítulos. Teve um irmão que colocou lá 1 João. 1 João, você lê ele em 15 minutos. E eu tinha que ler agora 84 capítulos por causa do Flavinho. Ok? Contive a minha angústia, raiva e tristeza e vamos permanecer então nesse caminho. Amém? Flávio, vai ser uma aventura incrível, meu irmão. Vai sim. Passa mais ou menos 2 semanas, o trabalho era para 1 mês. Passa 2 semanas, o Flavinho me liga. Fala, Silas, tem uma coisa para te contar. Ele fala, estou abandonando o curso de teologia. Olha, que maravilha! Que bênção! Fiquei sozinho, eu, com 84 capítulos para ler, fazer o trabalho e tal. Mantive a compostura, mantive a boa educação. E tive que ler 2 vezes o livro de Jó. E encontrei uma passagem que está ali, em Jó, capítulo 31, do verso 35 ao 36. Vamos ler o 37 também. Que fala um pouco sobre Jó. Jó, capítulo 31, verso 35. E Jó fala assim, se alguém me ouvisse, eis a assinatura da minha defesa. Ele tinha perdido tudo aqui, e os amigos estavam questionando, Jó, tem alguma coisa errada, meu irmão. Abre o olho. E ele fala assim, se alguém me ouvisse, eis a assinatura da minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Olha só que homem tranquilo. Eu bem que levaria nos ombros e a usaria como coroa, ou seja, se eu tiver algum pecado, eu queria ter uma audiência com o Criador para levar os meus pecados como uma coroa diante dele. Olha que maravilha, irmão. Homem bom esse, hein? E eu lhe falaria sobre todos os meus passos, e a ele me apresentaria como a um comandante. Quem é esse homem que queria marcar uma audiência com o Todo-Poderoso para chegar diante dele e falar assim, olha, mostra os meus pecados aqui que eu quero ver. Que arrogância é essa? Que prepotência é essa? Quem é você, cara pálida? Para chegar diante do Deus Todo-Poderoso e se apresentar assim. Quem é você, Jó? Jó, não Jó, tá? Quem és tu, Jó? Deus é tão gracioso, tão poderoso, que Jó fala tudo isso. Então o Senhor aparece a ele no redemoinho. E fala assim, Jó, cinge os teus ombros e levanta como homem. Eu quero falar com você agora. E começa por 2 ou 3 capítulos. Deus começa a fazer perguntas para Jó. E começa com uma delas. Jó, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu criei o firmamento, o sol e as estrelas, eu não me lembro de ter te visto lá. Onde é que você estava? Quando eu desenhei o fundo dos oceanos com a palma das minhas mãos, eu não vi você lá. Ô Jó, você por um acaso sabe quantos meses de gravidez tem as cabras montesas? Amados, são 2 ou 3 capítulos que Deus faz pergunta para Jó, que esse homem queria virar água e descer pelo ralo e sumir. Depois ele fala, olha, reconheço que eu não sou nada. Antes os meus olhos te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem.
Muitas vezes o Senhor permite que as tempestades venham até nós, para que o meu e o seu caráter seja tratado. Para que você não crie asas. Se você criar asas, você vai fazer um estrago terrível. Mantenha os seus 2 pés no chão e a sua cabeça no céu. Os 2 pés no chão e a cabeça no céu. Os 2 pés no chão, cabeça no céu. Se nós tivermos que voar, vamos voar nas asas do Espírito, não nas nossas. Na terra nós não teremos asas. Muitas vezes, o Senhor permite que as tempestades venham para tratar o nosso caráter. Primeiro é a desobediência. A segunda é por não ouvir conselhos. E a terceira é para tratar o nosso caráter. Mas às vezes, as dificuldades vêm por outras situações. O exemplo aqui, quando Paulo e Silas são presos por pregar o evangelho, levaram uma surra, e dentro da cadeia, eles começam a fazer o quê? A cantar, a louvar. Então há um terremoto e coisas poderosas acontecem. Então muitas vezes o Senhor vai permitir que algumas tempestades nos alcancem para que o nome dele seja glorificado, aleluia. Muitas vezes passamos por alguns problemas de saúde, por exemplo, que é para que o nome dele seja glorificado. Para que depois venhamos aqui para contar os testemunhos daquilo que o Senhor fez. Por aquilo que o Senhor fez. Amado, se não houvesse Golias, a história de Davi não seria tão importante assim. Quando a gente lembra de Davi, a gente lembra do grande desafio dele com Golias. Então, às vezes, o Senhor permite que Golias se levantem para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E por último, nesse ponto aqui, o porquê que pode vir as tempestades? Aí tem um texto, em Apocalipse 22, verso 21 e 22. São os últimos 2 versículos da Bíblia, que fala assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. 22? Então, 20 e 21. Esse aqui é o último. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. O que significa a palavra Maranata? É volte, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. E muitas vezes o Senhor permite que passemos por tempestades na terra, para que nós comecemos a orar: Senhor, volte. Queremos voltar para casa. Volte logo. Amados, quantas vezes nos últimos 15 anos, 30 anos, que você orou: Senhor, volta logo, venha nos buscar? A palavra de Deus nos orienta a isso. Venha, Jesus, venha, Senhor, venha. O próprio Senhor Jesus diz, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então entendemos aqui alguns motivos por que as tempestades vêm. Até aqui tudo bem? Amém? Amados, todo mundo aqui, 2, 3, som, testando, teste. Amém? Ok. Então por que vêm as tempestades? Por desobediência, por não ouvir conselhos, para tratar o nosso caráter, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós possamos clamar para que Ele volte logo. Vamos voltar para Jonas? Lembra que a história de Jonas está aqui? Jonas capítulo 1, verso 17. Os marinheiros então jogam Jonas no mar. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Você ouve, uma baleia engoliu Jonas. A Bíblia não diz que é uma baleia. Fala que é um grande peixe. Né? O que acontece agora? Amados, vamos imaginar a cena. O barco está no meio do mar, está no meio do oceano. Ok? Jogam então Jonas no mar.
Queridos, quanto tempo na água gelada, no meio do mar, você acha que Jonas aguentaria a nadar e se manter com o nariz para fora da superfície? Até que viesse, Marcos, a primeira cãibra. Quanto tempo você acha que ele aguentaria nadar? Irmãos, para Jonas naquele momento não tinha saída mais. E talvez você está passando por alguma situação, por algum problema que você acha não tem saída. Aí, para piorar o negócio, o contexto, de repente fica imaginando ele avistando um animal marinho imenso se aproximando dele. E de repente alguns de nós hoje aqui estamos nos sentindo lançados no meio do oceano. E quando queremos olhar para ver terra firme em algum lugar, nós só vemos um grande peixe se aproximando. E vamos ser racionais aqui agora. Você acha que Jonas pensou que iria sobreviver? Talvez alguns aqui estão com pensamento de morte nessa manhã. Talvez alguns aqui estão olhando para um problema como se fosse uma montanha intransponível. Está olhando só para os problemas. E de repente Jonas, quando levantava a cabeça para fora da água, só via oceano. Só via oceano. Mas há algo que eu quero falar para vocês nessa manhã, que é o tema dessa ministração. Aleluia! Mas temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Nós temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Salmos 46, verso 7. Salmos 46, verso 7 fala sobre isso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É a nossa torre segura. Ele é a nossa torre segura. Sabe, de repente aquele grande peixe engole Jonas. Eu fico imaginando se ele conseguiu ver a boca daquele peixe se abrindo, ele sendo tragado para dentro do peixe, com água, com outros peixinhos juntos, descendo até o estômago daquele grande animal. Amados, a única forma que Jonas teria naquele momento de ficar vivo no meio do oceano era no ventre de um grande peixe. Talvez o Senhor daria uma força biônica para ele nadando 68 quilômetros para o lado certo para achar um lugar. Não sei. Mas aquilo que parecia o fim, ser tragado por um grande peixe, aquilo que parecia o fim, era um lugar seguro que Deus estava querendo. Falou: Jonas, quero tratar algo com você aqui. O lugar que você pode estar se encontrando hoje no mundo espiritual, nas suas batalhas na mente, que você olha e se sente literalmente dentro do estômago de um grande peixe, no fundo do oceano, onde você não consegue ver nenhum sinal de luz. De repente é um lugar seguro, em que o Senhor está querendo dizer: olha, eu quero tratar você. A minha preocupação não é com o seu problema, eu sou o Deus do impossível. A minha preocupação é com você. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você continue fazendo o que você está fazendo. Eu quero que você se arrependa e volta para os caminhos do Senhor. Eu quero que você mude a sua atitude. Eu quero que você volte a ter uma vida de santidade, de arrependimento. E lá estava Jonas e Maneide, no ventre do grande peixe, que foi um lugar seguro, que o Senhor providenciou para salvar o Jonas. Aleluia! Às vezes as pressões são tão intensas, às vezes a batalha na mente é tão terrível,
que nós não conseguimos ter tempo para clamar ao Senhor. Somos tão atribulados com o dia a dia, que não conseguimos separar um tempo para dizer: Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, me perdoe pelos meus pecados, eu errei. Me dê uma segunda chance, Senhor. De repente o Senhor nos coloca no ventre de um grande peixe. Jonas não poderia ir ao shopping. Estava no ventre de um grande peixe. Não poderia rever nenhum amigo. Estava no ventre de um grande peixe no fundo do oceano. Ele não tinha um compromisso para poder cumprir, porque estava no ventre de um grande peixe. Mas foi o lugar mais seguro que Deus levou Jonas. E aí acontece algo poderoso. Capítulo 2 de Jonas. Verso 1 e verso 2. E aqui há algo que Jonas quer nos ensinar nessa manhã. A experiência dele. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele disse: no meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouviste o meu? Dentro do ventre do grande peixe, no fundo do oceano, onde a esperança de sair vivo de lá já tinha acabado tudo. Ele clama ao Senhor: ei, qual é a sua causa? Qual é a tempestade que você está passando? Quais são as mentiras que o diabo tem lançado na sua mente que você não vai romper nessa área? Quem te falou que as esperanças acabaram? Quem te disse isso? Com certeza, não foi o nosso Pai Celestial. Não foi. Verso 7, capítulo 2, verso 7. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a Ti, e ao Teu santo templo. Quantos aqui sente que as suas forças estão indo embora? E às vezes não temos força nem de erguer os olhos e dizer: Deus, tem compaixão de mim. Há alguns aqui que têm uma batalha na mente, em que o diabo tem colocado mentiras na sua cabeça, dizendo: olha, por que você se acha digno ou digna de levantar sua cabeça e clamar a Deus? Isto é mentira do diabo. Através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, nós temos livre acesso a Deus. Jeremias 31, 16 ou 17, algo assim, fala assim: há esperança para o seu futuro, assim diz o Senhor. No verso 9 e 10, capítulo 2. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a Ti, o que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, aleluia. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha, deixa eu voltar para Jonas. Ele agora é vomitado em terra firme. E ele olha, eu vou cumprir os votos que eu fiz. Eu vou para Nínive. E chegando lá, esse homem não tinha medo dos ninivitas. Chegando lá, ele andou e disse: olha, o Senhor está dando 40 dias a vocês. Ou vocês se arrependam,
ou ele virá com a justiça dele sobre vocês. Mas ele não pregava com amor, não. Ele pregava com raiva. Ele queria que viesse fogo do céu, enxofre e consumisse aquela terra. Sabe o que acontece? Chegaram, então, esses rumores ao ouvido do rei. Jonas de Israel está dizendo que se a gente não se arrepender, nós vamos morrer. O rei, então, entende o que está acontecendo. Fala assim, olha, quero fazer um decreto, vamos todos nos humilhar diante do Deus de Israel e pedir perdão a Ele, nos arrepender dos nossos caminhos. Chuta o que aconteceu. Aquele povo se arrependeu. E o tal de Jonas ficou bravo depois. O Senhor perdoou aquele povo. Aí no capítulo 4 de Jonas, cheio de mimimi, fala assim, eu sabia. O Senhor é muito misericordioso mesmo. Eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo. Então Deus dá um sono para Jonas. Enquanto ele dorme, Deus fez nascer uma planta. E essa planta fazia sombra sobre ele. Quando ele acordou de manhã, havia sombra sobre ele, João. Ele, como Deus é bom, cuidando de mim, fazendo sombra sobre mim. Aí Jonas pega no sono de novo. Deus manda um verme, e o verme morde aquela planta, e a planta morre. Quando ele acorda com o sol no rosto, ele fala, eu sabia, comigo nada dá certo mesmo, olha aí, eu só tenho misericórdia com aquele povo lá, e eu aqui, a planta que me dava toda a sombra, morreu também. Ô Jonas, você está mais preocupado com a planta do que com 120 mil habitantes que não sabe discernir o que é a mão esquerda da mão direita e que tem um monte de animais lá? É o único livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação, de uma pergunta que Deus faz para o Jonas. O que eu quero trazer para você nessa manhã é que nós temos um lugar seguro em meio às tempestades. Jó 36, verso 5. Livro de Jó. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme no seu propósito. Quem disse para você que o Senhor não olha para a sua causa? Eu te respondo. Foi o reino das trevas que falou isso. Porque o Senhor não despreza os seus filhos. O Senhor não despreza os seus filhos. Último texto. Provérbios 10, 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para... O justo pode passar por tempestade, sim ou não? Mas quando passar pela tempestade, ele permanece firme para sempre. Sabe por quê? Porque a nossa confiança não está no nosso intelecto. A nossa confiança não está na força do nosso braço. A nossa confiança está no nosso Deus. A nossa confiança está no nosso Pai Celestial. A nossa esperança está no Senhor Jesus. E o Espírito Santo dele, que habita em nós, faz reacender a chama que a tempestade vai passar. Fique de pé. Nós vamos ter um tempo que nós vamos orar agora. A liderança da igreja, vocês são livres para ministrarem. Homens orando com homens, mulheres com mulheres. Olha,
Onde é que Jonas estava? No ventre do peixe, no fundo do oceano. Seus olhos naturais, Marcos não via absolutamente saída alguma. Porém, uma chave no mundo espiritual é ligada. Quando no começo do capítulo 2, ele começa a clamar ao Senhor. O que é clamar ao Senhor? Mateus 18 diz, tudo que ligamos na terra é ligado nos céus. Quando o Senhor estabeleceu a criação dele, ele disse, haja luz, e houve o que ele falava. Quando ele vai tocar no homem, quando ele faz o homem, ele toca, ele se envolve, ele sopra a essência. Mas até então, tudo ele criou com o que ele falou. Nesse momento agora, em nome de Jesus, eu quero convocar a você, homem e mulher de Deus, para que você abra os seus lábios. Dê nome à sua tempestade. Ei! Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam apoderam-se dele. Nada que vem do céu cai do céu. Há um preço interior a ser pago. De busca, de consagração. É bem provável que o Espírito Santo já está ministrando ao teu coração há alguns minutos sobre o que você precisa deixar para trás. Se é uma vida inconstante, deixe para trás. Se é pecados, deixa para trás. Arrependa-se. Há uma geração que está sendo forjada em meio à tempestade. E essa geração está sendo levantada não pela mão de Deus, não pela mão de homens, mas sim pela mão de Deus. Uma geração que vai para a cruz, morrer para si mesmo. Ei, nós temos um Pai Celestial, aleluia, que se importa conosco. Nós lemos que Ele não nos despreza. Clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei. Vamos estar cantando uma adoração aqui na frente, mas eu quero que você não se preocupe com a canção aqui. Se possível, feche os seus olhos e apresente a sua tempestade diante de Deus. Fala, Senhor, olha, eu não tenho muita coisa para te oferecer, não. Você é livre para ficar de pé, de joelho, sentado, você é livre. E comece a clamar ao Senhor. O que eu peço para você é que você não seja frio nesse momento. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aquele que acalma a tempestade está aqui. Aquele que andou sobre as águas está aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. É você e Deus, abra os seus lábios. É você e Deus, abra os seus lábios. Coloque a sua tempestade diante dele. Coloque aquilo que tem te dado medo, as circunstâncias que tem te trazido medo. Coloque diante dele.